Olá, meu nome é Jader Salomão. Sejam bem-vindos ao canal da Perfortex Tintas. Hoje nós estaremos falando sobre pintura de pisos antiderrapantes. Como fazemos isso? Quais são as maneiras de estar fazendo um piso antiderrapante? Então acompanhe aqui o nosso vídeo que vamos estar tratando desse assunto hoje. Bom pessoal, e para que serve uma tinta antiderrapante? Por que nós usamos, as tintas antiderrapantes? Então, por exemplo, a gente tem os postos de gasolina que o pessoal gosta de pintar o piso, deixar o piso bonito, e vem a moto em dia de chuva, a moto vai escorregar e vai cair no piso. Ou em áreas industriais, a pessoa pinta com epóxi, o piso fica muito liso. A tinta antiderrapante ela serve como segurança para evitar o piso liso, que ocorra acidente, que a pessoa escorregue, caia e assim vai. Tanto o epóxi quanto o poliuretano, nós conseguimos fazer ele antiderrapante. O epóxi vai ser utilizado para a área interna, para áreas cobertas, e o poliuretano para áreas expostas ao ambiente, áreas que vão tomar sol e chuva. Bom, nós temos duas maneiras de fazer essa pintura antiderrapante. Uma já é usar a tinta pronta com agregado. Então é esse caso aqui, ó, vocês vão ver a tinta, ela já vem com o quartzo na formulação e esse quartzo vai dar o efeito antiderrapante. E uma outra é uma técnica que nós vamos estar aprendendo aqui, que você faz qualquer pintura antiderrapante. Você vai pintar uma tinta comum, um epóxi comum, um poliuretano comum, sempre lembrando, epóxi para área coberta, onde não vai bater sol e chuva, o poliuretano para a área externa. Bom, antes da gente aplicar a nossa tinta antiderrapante, nós vamos dar início ao nosso esquema de pintura antiderrapante, a primeira etapa do esquema é o primer. Então, como aqui nós estamos fazendo num concreto, a gente está aplicando um primer de aderência. Então, um primer clear que vai penetrar no piso e dar aderência conforme é necessário em todas as pinturas de epóxi, poliuretano, esse primer de aderência ser aplicado. Então aqui o Júnior está aplicando um primer de aderência, é o nosso Perfordur Primer Clear, e a função dele é estar promovendo a aderência do esquema de pintura no substrato. Bom pessoal, lembrando que esse primer é um primer de aderência para concreto, e as tintas antiderrapantes também podem ser aplicadas em aço carbono, em pisos industriais que são de aço carbono, que são de ferro. Nessa situação, a gente usa um primer anticorrosivo. Não é necessário esse primer de aderência, e sim um primer epóxi anticorrosivo para dar proteção do aço carbono. Após a aplicação do primer, nós vamos aplicar a tinta já antiderrapante. Então esse daqui é o nosso Perfortane antiderrapante. Então, como eu expliquei para vocês, ele já vem com o quartzo embutido na formulação dele. Então é necessário uma boa agitação antes de estar aplicando o material. Então o Júnior vai aplicar aqui agora para a gente. Lembrando que é necessário aguardar um intervalo de repintura do primer para o acabamento. Então a gente tem que acessar lá o nosso boletim e verificar esse intervalo de repintura do primer para o acabamento. Qual que é a vantagem de utilizar a tinta pronta já com quartzo antiderrapante? É a facilidade de aplicação. Então é só você despejar a tinta no substrato e rolar ela com rolo. Agora nós vamos estar fazendo o segundo modo de estar fazendo uma pintura antiderrapante. Então nós vamos aplicar uma tinta comum, que aqui é o nosso Perfortane 169, que é um poliuretano acrílico alifático comum, ele não tem quartzo antiderrapante, e depois vamos estar aspergindo o quartzo. Então agora o Júnior vai aplicar o nosso PU. Então é uma pintura comum, ela não vai ter o quartzo. Bom, então vocês podem ver, fica uma pintura lisa, sem um aspecto antiderrapante, como se você estivesse fazendo uma pintura
normal, sem ser antiderrapante. Bom, então a gente tem essa pintura lisa e como que nós vamos fazer para torná-la antiderrapante? Nós vamos aspergir o quartzo, que é Perfortex, vende separado. Então você compra esse quartzo em sacos ou embalagens, né, de 25 quilos, e vocês vão aspergir após a pintura. E esse quartzo que vai dar o efeito antiderrapante. Lembrando, pessoal, que um local onde necessita a pintura antiderrapante são os L-pontos. Do L-ponto nós vendemos bastante esse esquema de pintura antiderrapante. Aqui o Júnior vai terminando de adicionar o quartzo. Esse local vai ficar assim no final. Então esse local nós adicionamos ontem o quartzo, né? Foi aplicado uma demão de PU, igual vocês viram aqui. Adicionamos o quartzo e agora nós temos que tirar esse excesso. E essa etapa de aspersão do quartzo ocorre logo após a aplicação da primeira demão. Então a primeira demão de tinta ela tem que estar úmida para vocês aspergirem o quartzo e o quartzo penetrar na tinta úmida. De tal maneira que quando a tinta estiver curada, estiver seca, que é esse caso, vocês vão varrer e tirar o excesso do quartzo. Então aqui o Júnior está varrendo, tirando o excesso do quartzo. Vocês podem ver que fica bastante quartzo grudado na tinta que estava úmida quando ele foi aspergido. Bom, após aspergir o quartzo, esperar a tinta secar, esperar 12 horas com intervalo de repintura mínimo, a gente vai remover todo esse quartzo que ficou em excesso em cima da pintura. E olha só quanto quartzo ficou impregnado. Então esse quartzo que vai deixar a pintura antiderrapante. Após remover todo o quartzo, né, o quartzo que ficou solto sobre a pintura, a gente vai aplicar uma camada de tinta fina, né, ela bem diluída. Essa camada de tinta vai ser só para aglomerar mais o quartzo, para que ele não solte com a abrasão do pé, abrasão de roda de pneus, com a abrasão que vai ter sobre o piso. Então agora o Júnior vai aplicar uma camada de tinta bem fina, vai ser a segunda demão e a demão final de pintura. E por ela ser fina, ela vai aglomerar o quartzo, mas não vai deixar, não vai cobrir todo o quartzo, né? Não vai fazer com que ele perca a função antiderrapante. Agora, pessoal, nós vamos mostrar para vocês a diferença de acabamento das duas pinturas antiderrapantes. Então essa primeira é a pintura que o quartzo já vem misturado na tinta, né? Então vocês podem ver que quando a gente rola a tinta, ela forma ilhas de quartzo. Então não fica um antiderrapante uniforme. E nessa pintura é necessário também 2 demãos de acabamento. Então a única vantagem dela é que já vem o quartzo pronto, você só aplica a tinta. Mas o acabamento dela é inferior ao esquema de aspersão do quartzo. E olhem só a diferença neste esquema de pintura que nós aplicamos uma tinta comum e fizemos a aspersão do quartzo. Fica muito mais uniforme o antiderrapante, fica parecendo uma lixa. Ou seja, dá uma função antiderrapante bem mais eficiente do que do primeiro esquema de pintura. Lembrando que o esquema antiderrapante é muito utilizado para fazer faixas em escada, em rampas de acesso, no lugar de adesivos. Porque o adesivo, com o tempo, ele descola e ele perde o material do antiderrapante muito fácil. A pintura você vai ter uma durabilidade muito maior. Ela vai demorar muito mais tempo para perder o material antiderrapante. Ela não vai desplacar igual o adesivo acontece. E aí a criatividade de vocês é o limite. Pode ser faixas, pode ser círculos em banheiras. Nós conseguimos fazer antiderrapante de vários modos, várias maneiras. Aqui nós vamos encerrando o nosso vídeo e não deixem de trazer suas necessidades para o nosso departamento técnico. Então consulte a gente, exponha a sua necessidade e nós vamos estar passando o melhor esquema de pintura, a melhor maneira de você estar fazendo
a sua pintura antiderrapante conforme a necessidade específica de cada cliente. Não deixe de acompanhar o nosso canal e deixar um like lá nos nossos vídeos e contamos com o acompanhamento de vocês. Um grande abraço a todos.